O presidente Lula sancionou nesta quinta-feira a Lei Orçamentária Anual para 2025, que prevê as receitas e fixa as despesas da União para este ano. O ato, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, estabelece que o salário mínimo será de R$ 1.518, um aumento real de 2,5% em comparação com o valor que vigorou no ano passado. Mas a sanção veio com 2 vetos. Um deles vai impactar diretamente na área da inovação. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Tiago, boa noite, bem-vindo. O governo precisou fazer concessão? Estou chegando. Chega mais. Precisou, como sempre, quando se mexe em números, sempre tem que fazer concessões. Um valor deixar de fora, reduzir aqui, equalizar ali, né? E nesse caso, na verdade, isso teria que ter sido feito, André e audiência, lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ou seja, no Poder Legislativo. E aí, como isso não foi alterado lá, o presidente teve que vetar e aí veta tudo. Então, a área de tecnologia e inovação, como você falou, foi uma das mais prejudicadas. E é uma área essencial, energia limpa, que o Brasil vai deixar de, pelo menos nesse ano 2025, ter investimentos consideráveis. Pelo menos investimentos na parte do governo federal, investimentos públicos, né? Claro que a gente também sabe que a iniciativa privada investe bastante. Boa noite para você e para toda a nossa audiência qualificada da Pix TV. Boa noite. Vamos aos fatos, então? Vamos lá. Então vamos lá. Olha, muitos falam, depois da eleição a gente governa para todos, né? Mas a prática, como a gente vai ver aqui, esmiuçar os números, é outra coisa. O orçamento da União revela o cenário real do Brasil. Um país que os presidentes se elegem com discursos de remover parcela da população da pobreza, de dar mais qualidade de vida à população, mas na verdade investe pouco em educação, remove recursos da área da pesquisa e inovação e aumenta o assistencialismo, valores quase empatados com a educação. Que o Bolsa Família é a marca do governo Lula, isso a gente já sabe. Mas fazer com que ele, o programa, seja a única fonte de renda de milhares de pessoas é um problema sério a se enfrentar. No Brasil, Bolsa Família é considerado renda. Sim, as pessoas que estão no programa, que em tese não podem trabalhar, não são consideradas desempregadas. Aí essas pessoas elas somem das estatísticas e o governo, que trabalha para os programas do interesse dele, ou seja, de olho lá nas eleições, não incentiva que essas pessoas saiam dos programas, com medo que elas, sabe o quê? Deixem de votar neles na próxima eleição. É aquela velha tática de governos populistas. Tem dúvida do que eu estou falando? Então vamos aos números aqui na nossa tela, para a gente ver e entender isso. Bom, primeiro, vamos ver como é que ficou essa conta, né? O orçamento geral vai ser de 5,9 trilhões, ou seja, quase 6 trilhões de reais. Isso vai impactar no salário mínimo, como a Andréa falou, que vai passar para R$ 1.518. E a meta do governo é o déficit zero, uma meta impossível, quase difícil. Ministro Haddad e o governo Lula vão ter que pedalar muito para que isso não aconteça. Agora, desses quase 6 trilhões, para onde vai essa grana, né? Que você deve estar perguntando em casa. Bom, boa parte vai para o Poder Executivo, né, que é quem executa as obras e distribui o Fundo de Participação dos Municípios para as cidades, onde a gente mora, onde a gente vive, né? O Poder Executivo fica com boa parte dessa parcela, 2,2 trilhões de reais vai para os caixas da União. O Poder Judiciário, nós temos o Judiciário, um dos judiciários mais caros do mundo, fica com 59,9 bilhões de reais. E aí o Poder Legislativo, que é o Senado Federal, a Câmara Federal, Câmara dos Deputados, fica com 17,4 bilhões de reais. Desse recurso da União, dos 2,2 trilhões, como é que ele é dividido? A Previdência Social fica com 1,09 trilhão de reais para dividir entre os aposentados. A saúde fica com 234,4 bilhões. A educação, 175,4. O Bolsa Família vai distribuir
159 bilhões e meio de reais, e as emendas parlamentares, que é aquele dinheiro que os deputados passam para as prefeituras, para as entidades, ONGs, fica com 50,4 bilhões de reais. Aqui eu chamo a atenção, vocês lembram que eu falei que a área de investimentos na área de tecnologia e inovação foram uma das áreas vetadas nesse projeto do orçamento para esse ano. Então, 2,9 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico sai fora, não vai ter dinheiro para isso. Assim como a educação e o Bolsa Família, outro dado, estão quase não empatados, mas o valor é muito próximo. E se a gente quer que mais pessoas deixem a extrema pobreza ou não precisem de incentivo do Estado para viver, que elas consigam sair dessa condição, só há um caminho. Só há um caminho e você sabe qual é a educação. Então, num país em que nós temos o assistencialismo quase igual à educação, que futuro nós vamos ter? Esse é o retrato do Brasil nesse orçamento desse ano. E aí, outro impacto importante é deixarmos de fora quase 3 bilhões do incentivo à tecnologia e inovação. Os nossos jovens de hoje, do ensino médio, entrando aí na universidade, no ensino superior, estarão anos-luz atrás daqueles países que investem massivamente tanto na educação quanto na área de desenvolvimento em tecnologia e inovação. E aí foi vetado também 40,2 bilhões em despesas discricionárias, que são aquelas que não são obrigatórias, ligadas a rodovias e transporte. Aí outro gargalo, né, que a condição das nossas estradas Brasil afora é de péssima para cima. Prova disso é aquela ponte que caiu lá na divisa entre dois estados, na região norte do país. Bom, esse é o retrato do Brasil. É nos números que a gente entende e eles não mentem, eles estão aí para todo mundo ver. Situação complicada, inovação de fora, educação com recurso expressivo, é muito dinheiro, mas se a gente comparar com o que se investe no assistencialismo, e se a gente quer que essas pessoas saiam dessa condição, pelo menos isso é o que eu quero, né? Não sei se é isso que o presidente da República quer, não sei se é isso que os deputados, os senadores querem, a gente espera que seja isso, pelo menos nas campanhas eles falam. Mas na prática e nos números, para isso acontecer, não vai ser do dia para a noite, André. Verdade. Obrigada, viu, Tiago?